No vídeo de hoje veremos a nova Ferrari F80 que tá um fiasco. Bom, todo mundo tá falando que tá feia, né? Porque ela veio para substituir a Ferrari e, sinceramente, não vai fazer esse papel não. Sem contar que botaram um motor V6 em vez de um V12, né? Que fiasco. Mas bora ver como é que tá o carro, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Bora pro vídeo. Esse é o mais novo hipercarro da Ferrari, o F80. Foi feito em comemoração de 80 anos da marca Ferrari. O carro de rua mais poderoso e exagerado que a Ferrari já fez, com um motor de carro de corrida sendo ajudado por mais 5 motores elétricos. Mais 5 motores de liquidificador. Brincadeira. O F80 veio como sucessor da lenda a Ferrari, ou seja, está na próxima geração da Santíssima Trindade, logo ao lado da nova McLaren W1 e o futuro projeto de hipercarro da Porsche. E nesse vídeo vamos ver tudão sobre esse novo carro-chefe da Ferrari. Bora ver. O novo Ferrari F80 tem um fardo danado nas costas, viu? Começa sendo mais exagerado que o LaFerrari, que já era um dos carros mais selvagens que eu já vi, e precisa chamar mais atenção que o McLaren W1. Mas a Ferrari tem um problemão, e a culpa é dos bilionários. Basicamente, eu tô falando da galera que curte encomendar Ferraris exclusivas como o SP8 Roadster e o KC23. Essa galera ficaria pé da vida com sua cuequinha da Ferrari na mão se virem uma Ferrari em produção chamando mais atenção que as suas exclusivas. E deve ser por isso que o novo F80 tem esse tão ponto, chocante visualmente como a LaFerrari foi lá no seu lançamento em 2013. Essa máscara preta do Robin na cara do F80 é bem parecido com o do Grand Tourer de 12 cilindros. Explicado, né, galera? O design em si na frente não tem o mesmo impacto que teve da LaFerrari ou do Enzo. Mesma coisa na lateral. Claro que essas rodas de carbono aro 20 e 21 são lindas, ainda mais com esse acabamento em bonita dois tons. Mas a silhueta do carro não combina com um hipercarro. E olha que o teto é 5 centímetros mais baixo que o da LaFerrari. Mas se a gente olhar de perto, a aerodinâmica é interessante. Com umas abas atrás tem essa, né? Tem um lado bom. Janelas e esse contorno enorme das saias laterais. Já a traseira me lembra um SP3 Daytona, só que sem aquela referência retrô. O aerofólio é bem maior que o de qualquer Ferrari desde o F50. Aí pelo menos isso é digno de um hipercarro. Isso é verdade. Mas até o design dele é bem convencional. E certamente não tem as mesmas habilidades acrobáticas do longo aerofólio do McLaren W1. Mas e aí, você entende o que eu quero dizer? Concorda comigo ou sou só um doido varrido, hein? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam no visual desse novo hipercarro da Ferrari. Assim, a traseira é maneira, mas a frente dele Se você já achou que o design externo do F80 é polêmico, espera pra ver o motor. E eu sei que vai ter muita gente brava com isso, viu? Desde o F50, toda a Santa Ferrari, que comemorava o aniversário da empresa, vinha com um motorzão aspirado V12. Só que o novo F80 tem só um biturbo 3.0 V6, baseado naquele da... Aí não. Isso que a galera tava mais falando. Aí não. Aí é fogo. A 296 GTB. Que vocês estão fazendo? Mas pode parar de afiar essa navalha aí, fica calminho, porque esse é um dos melhores motores que a Ferrari já fez. Eu mesmo amei, sendo sincero. E uma versão desse V6 apareceu no hipercarro 499P Hybrid, que venceu a corrida de 24 horas da Le Mans 2 vezes. Tal motor era limitado em 680 cavalos. Tudo isso para obedecer aquelas normas e regras chatinhas, né? Mas o biturbo V6 do F80 não é limitado por causa delas. Ele sobe até 9.200 RPM, o mesmo do V8 da McLaren W1. E tá só 50 RPM atrás do grandioso V12 do LaFerrari. Esse V6 aguenta 20% a mais de pressão na combustão interna do que o 296. E ele vem com turbos eletrônicos, que nem no AMG1. Usando 2 motores elétricos poderosos para ativarem os turbos na hora, gerando impulso imediato até com giro baixo. Mas vamos direto ao ponto. Qual que é a potência dele mesmo, hein? Bom, só o V6 produz 900 cavalos e 850 Nm de torque, sendo 220 cavalos a mais do que o 499P de corrida, além de ser 100 cavalos a mais do que o V12 6.3 do LaFerrari. Ou seja, tamanho não é documento. Também eles tinham que botar um motor mais potente, né? Porque se botar um motor mais... já é um V6. Botasse mais fraco nesse carro aí, pô, aí seria um tiro no pé total. E não para por aí não. Afinal, o novo F80 é híbrido. Não usa só um motor elétrico, como o antigo LaFerrari ou o McLaren W1. A Ferrari colocou um sistema parecido com o da SF90 e da 499P. Ou seja, além de 2 motores elétricos ajudando nos turbos, tem um motor elétrico atrás do eixo traseiro e mais 2 na frente para o eixo dianteiro. E não tem como rodar só com elétrico. A Ferrari disse que isso não correspondia com o propósito do carro. Esses motores só servem para ajudar o V6 e fazem isso com um total de 300 cavalos. Ou seja, o F80 tem incríveis
1.200 cavalos em seu modo a todo vapor. Bacana. Aqui tá na conversão em HP, que é dos Estados Unidos, né? Só que HP para cavalo a diferença é muito pouca. HP é mais do que cavalo, tipo, mas a diferença é bem pouquinha, não faz, sabe, tanta diferença não. Entendeu? Tipo assim, 1.200 HP seria tipo 1.210 cavalos, sabe? Mais ou menos assim. É bem pouquinho mesmo, a diferença Isso de casa decimais. Mais forte do que qualquer outra Ferrari de rua. Mas será que basta? Porque eu sei o que você está pensando, essa nova Ferrari é 4x4. Tem turbos elétricos, um sistema híbrido trimotor. É óbvio que vai ser pesada, né? Bom, a Ferrari é claro que pensou nisso. E fez todo um novo chassi de carbono para segurar um pouquinho o peso. Ele é mais leve, rígido e fino. Mas isso acabou afetando na parte interna. E aí eu já mostro. Bora ver. Foi a primeira vez que usaram impressão 3D numa Ferrari de rua, deixando a suspensão dianteira o mais leve possível. A bateria de 2.3 kWh também é bem leve, até mesmo para os padrões de hipercarros. E isso economiza o peso. Ao todo, o peso seco do F80 é de 1.525 quilos. Ou seja, são 45 quilos a menos do que o SF90. Mas nem é a mais leve, viu? Porque a McLaren foi mais longe com seu W1. Que pesa apenas 1.390 E é mais modesta também, né, a McLaren? Bom, mas como é que fica a potência-peso desses dois carros? Bom, o Ferrari F80 produz 787 cavalos por tonelada. São 150 cavalos por tonelada a mais que no SF90 e uns 140 cavalos por tonelada a mais que o antigo LaFerrari. Mas o novo McLaren W1 de 1.275 cavalos manda 911 cavalos por tonelada. São 124 cavalos por tonelada a mais que o novo Ferrari. Mas como que isso reflete na performance real, hein? Bom, o Ferrari F80 faz um 0 a 100 km por hora em 2.15 segundos. Então é meio segundo mais rápido que o McLaren W1. Mas isso não surpreende, já que a Ferrari é 4x4 e o McLaren é de tração traseira. O F80 bate 124 milhas por hora, ou seja, 200 km por hora, em 5.75 segundos. Mas nesse ponto, o McLaren fica só 0.05 segundo atrás, por causa da sua potência peso melhor. A Ferrari não informou o tempo do 0 a 186 milhas por hora, ou melhor, 0 a 300 km por hora. Mas eu chuto que ficaria atrás do McLaren, que atinge essa marca em chocantes 12.7 segundos. 12.7 segundos, isso é mais rápido do que 1.0 chega de 0 a 100 km por hora. Olha que doideira. Isso é mais rápido até do que a Bugatti Chiron. Dizem que a velocidade máxima do F80 é de 435 km por hora. Por que eles mal falaram disso, hein? Será que é porque sabem que isso não é tão bom quanto o que a McLaren faz? Eu acho que sim. Enfim, 435 por hora ainda é impressionante, né? É rápido pra caramba, só não fica no topo nos dias de hoje. A Koenigsegg e Hennessy estão batendo os 480 por hora com seus mais novos hipercarros. E a GM bateu os 375 km por hora com o Corvette ZR1 de fábrica. Bravo. E olha que ele só custa uma das parcelas do F80. Mas depois a gente fala de preço, né? É comum ver bancos diferenciados em hipercarros. É só ver a McLaren W1 e o AMG One como exemplos. Eles têm bancos fixos e pedais móveis para te deixar o mais embaixo possível e distribuir melhor o peso pelo chassi. Mas a Ferrari deixou o banco do F80 ajustável, sendo que o do carona é fixo. Eita. Aliás, toda a parte do carona nem a gente, né? Apertada e para trás do que o do motorista. Com isso, o banco do motorista ficou mais centralizado, o que dá melhor visibilidade. Carro de agora corrida faz na sentido, rua. olha lá. É parecido com o layout do 499P, que cabe o motorista e mais um espacinho. Mesmo assim, não foi feita para dar carona, né? O resto da cabine da F80 é mais luxuosa que a dos demais carros de corrida normais. Mas tem vários aspectos de design do programa de hipercarros Le Mans da Ferrari, como o volante quadrado, que também conta com botões físicos ao invés dos de toque do SF90, que não prestam, odeio aquilo. Mas tirando os controles analógicos, o resto da cabine do F80 é um horror. Por experiência, eu já sei que a multimídia das Ferrari é meio que fogo, né, galera? Mas tem uma coisa que eu parei só pra analisar. Ferrari manda muito bem, né? As suspensões. Acredite ou não, o F80 compartilha alguns dos componentes dela com o puro sangue SUV, que não é um SUV, mas é um SUV. Os seus amortecedores ativos usam uma tecnologia semelhante. Usam motores elétricos nos amortecedores para ajustar a altura de cada roda. Com isso, o carro manda muito bem. Ele tinha uma suspensão a uma suspensão elétrica. As curvas pré-ajusta as suspensões para cada trecho e alterna a distância ao solo do carro.
sem precisar de um sistema dedicado para isso. E descer as suspensões até o máximo também ajuda a melhorar a downforce produzida por seu piso falso e pelo difusor traseiro enorme. E falando nisso, esse difusor dianteiro inspirado na alemã e o aerofólio enorme produzem ao todo 1.000 kg de downforce a 250 km por hora. E chegamos na hora de falar quanto custa esse novo F80. Bom, vai te sair 3 milhões de libras. Eita, galera, isso dá mais ou menos mais de 22 milhões de reais. Se um carro desse vier pro Brasil, se é conversão direta no caso, né? Mais imposto, nananana, o carro vai pra... Pô, não faço nem ideia. 50 milhões? Provavelmente. A Ferrari vai produzir 799 dela, mas cada uma delas é claro que já foi comprada. Mesmo assim, vale comparar com o novo hipercarro da McLaren, o W1. Bom, esse carro custa meras 2 milhões de libras e é mais exclusiva ainda que a Ferrari, pois só se vende as 399. Mas assim como o F80, todas já foram compradas. E se você não conseguiu nenhum dos dois, bom, se tem uma coisa que a Ferrari ensinou é que provavelmente vão lançar uma versão aperta, conversível do F80. E se esse não for seu estilo, a Porsche também está trabalhando num hipercarro. E já dá pra ter uma ideia com esse belíssimo Mission X. Por enquanto, é só um conceito. A traseira é maneira, mas a frente também é... a bater uns rivais bem específicos. O que já mostra o quão... Porque também esses carros tem que ter um design mais ou menos assim por conta da aerodinâmica, né? A aerodinâmica desse carro tem que grudar ele no chão, então tem que ser uma coisa... nesse naipe aí. Determinados estão em produzir esse hipercarro da nova geração. Por exemplo, se o Mission X entrasse em produção, a Porsche afirma que sua potência-peso seria de 1.000 cavalos por tonelada. Mais do que a Ferrari. Isso é bem mais que na Ferrari F80 e ainda ganha do McLaren W1. O Mission X também produziria mais downforce que 911 GT3 RS e seria o carro de rua mais veloz na Nürburgring dentro das leis. E isso é bem ambicioso, porque teria que bater o recente recorde do AMG1, que conseguiu completar uma volta em 6 minutos e 29 segundos. Mercedes é Mercedes, né? O Mission X é todo elétrico, mas a Porsche tem mostrado sua dedicação com a combustão interna através de combustível sintético. E esse motor de combustão interna de 6 tempos bizarro. Os dois juntos prometem mais potência e menos essa nova emissões. Tecnologia da Porsche, o motorzinho de 6 tempos. Consideraria a possibilidade da Porsche voltar à Santíssima Trindade com alguma surpresinha a combustão interna. E aí, galera, o que vocês acharam desse carro? Convertendo ainda 22 milhões de reais, galera. Porra, é muita grana, muita grana. Se eu tivesse esse dinheiro, eu não compraria esse carro, não. Eu não compraria mesmo. Tivesse assim, tá sobrando muito, e tal. Acho que iria de McLaren, talvez. Mais bonito, né? Mas a gente não compra um carro desse pela beleza. Melhor, o pessoal que compra esse carro não é pela beleza, é pela exclusividade, né? Enfim, mas aí... eu não sei nem o que falar, galera. Não tem nem como opinar, não tem nem dinheiro pra comprar um carro desse. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.